Galera, nesse vídeo que eu vou tá mostrando aqui o fato do Japão abandonar o dólar e o presidente dos Estados Unidos, Trump, entra em pânico ao perceber que o mercado de ações dos Estados Unidos perde 1,7 trilhão de dólares. Você está prestes a descobrir o que nenhum noticiário contou com clareza. Por trás da queda repentina dos mercados, dos números vermelhos em Wall Street e da tensão nos bastidores de Washington, há uma jogada silenciosa e perigosamente calculada que pode redefinir a ordem econômica mundial. E o que está em jogo aqui não é só a economia, é o próprio poder dos Estados Unidos no mundo. Tudo começou com um anúncio breve, quase protocolar, feito por Donald Trump na última semana. Um discurso apressado, mas com implicações profundas. Ele estava reafirmando sua agenda tarifária, um projeto polêmico que visa proteger a indústria americana a qualquer custo, mesmo que o custo seja o colapso de relações com aliados históricos. Ao mesmo tempo em que o ex-presidente reafirmava sua retórica, os mercados começaram a oscilar como nunca. A volatilidade voltou com força total. Investidores correram para ativos de segurança, o dólar perdeu fôlego, e os olhares se voltaram para um país que sempre foi considerado um dos pilares da estabilidade econômica global, o Japão. Mas quem é o Brasil de verdade? É aquele que acorda... Mas o que o Japão fez, silenciosamente, sem alarde, sem manchetes escandalosas, deixou o mundo financeiro em estado de choque. Sem declarações explosivas, sem ameaças públicas, nenhum discurso inflamado em redes sociais. O Japão apenas começou a vender, massivamente, títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que há décadas são considerados um dos investimentos mais seguros do mundo, começaram a sair discretamente das mãos do governo japonês. Não foi um movimento isolado. Foram tens de bilhões de dólares em títulos vendidos em poucos meses. E a pergunta que se espalhou pelos corredores do Federal Reserve, do Tesouro Americano e das maiores corretoras de Wall Street foi a mesma. Por quê? Por que o Japão, que sempre foi um parceiro estratégico dos Estados Unidos, que sustentou a dívida americana com confiança quase inabalável, estaria se desfazendo, justamente agora, de seus ativos em dólar? A resposta, embora não tenha sido dita oficialmente, estava nas entrelinhas da nova política comercial americana, especialmente em uma palavra: tarifas. O governo dos Estados Unidos decidiu jogar pesado contra os carros elétricos estrangeiros. Tarifas elevadas foram impostas sobre os veículos importados, incluindo os produzidos por gigantes japonesas como Toyota, Honda e Nissan. Marcas que não só definem a engenharia automotiva mundial, mas também representam bilhões em exportações para o Japão. Imagine o que isso representa para a economia japonesa. Um país que, apesar de altamente avançado tecnologicamente, ainda depende fortemente de suas exportações industriais para manter o equilíbrio econômico. Cortar a competitividade de seus principais produtos em solo americano é, em essência, uma ameaça direta à sua balança comercial. E o Japão respondeu, não com palavras, mas com uma ação financeira precisa e devastadora. Se os Estados Unidos querem jogar duro no comércio, o Japão pode jogar duro no financiamento da dívida americana. Você entende a gravidade disso? Os Estados Unidos devem atualmente mais de 33 trilhões de dólares. Para manter essa dívida viva, o governo americano vende títulos do Tesouro a investidores internacionais. E quem sempre esteve entre os maiores compradores desses títulos? O Japão. Mas agora, Tóquio está enviando uma mensagem. E não é apenas para Washington, é para o mundo. Durante décadas, a aliança entre Estados Unidos e Japão foi construída em cima de interesses mútuos: segurança militar, cooperação tecnológica e, claro, estabilidade financeira. O Japão comprava títulos americanos, ajudando a financiar o déficit dos Estados Unidos. Em troca, garantia acesso privilegiado ao maior mercado consumidor do planeta. Mas o que acontece quando esse equilíbrio é quebrado? A resposta é o que estamos começando a ver: uma mudança de postura, uma recalibração. A venda de títulos não é apenas uma estratégia econômica, é uma retaliação, um aviso. E talvez o mais alarmante seja isso: essa estratégia funciona. Veja bem, quando um país do tamanho do Japão vende títulos do Tesouro americano, ele pressiona o valor desses papéis para baixo. E isso eleva os juros. E quando os juros sobem, os Estados Unidos precisam pagar mais para financiar sua própria dívida. Isso se traduz em mais pressão fiscal
mais instabilidade e menos margem para investir em áreas-chave, como infraestrutura, saúde e, ironicamente, incentivo à indústria. Ou seja, quanto mais o Japão vende, mais cara fica a conta para os Estados Unidos. Agora você deve estar se perguntando, e se outros países fizerem o mesmo? Essa é a pergunta que vem tirando o sono de economistas e estrategistas globais. O Japão seria apenas o primeiro a romper o silêncio? A China, por exemplo, já tem reduzido seus ativos em dólar nos últimos anos. A Rússia praticamente abandonou os títulos americanos depois das sanções. E há sinais de que países como Coreia do Sul, Índia e até Alemanha estão buscando formas de diversificar suas reservas. Estamos diante de um movimento geoeconômico de desdolarização.